muito bem? Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada a todos. É com muita alegria, senhoras e senhores, que nós vamos para mais uma videoaula, certo? Videoaula de hoje, senhoras e senhores, importantíssima para vocês. Para quem não me conhece, eu sou o professor Matheus Beltrame e trago hoje, senhores, um tópico muito interessante, que é as propriedades dos determinantes. É muito esquecida, certo, senhores, pelos estudantes, pelos alunos, certo, no dia da prova. O pessoal deixa um pouco de lado isso aqui e quando aparece, pum, o cara não lembra das propriedades dos determinantes. Bom, algumas coisas são importantes antes da gente começar. Essas propriedades irão valer, senhoras e senhores, para matrizes quadradas. Como assim? Aquela matriz que tem o número de linhas igual ao número de colunas. Linha e colunas iguais, correto? Automaticamente, senhoras e senhores, eu vou trazer aqui para vocês os principais ideias, os principais momentos onde aparecem as propriedades dos determinantes, correto? Bom, então vamos iniciar por essa daqui, do meu lado direito, certo? Que é a primeira ideia. Quando que o determinante de uma matriz quadrada aí, senhoras e senhores, vai ser zero? Bom, eu vou trazer 4 momentos quando essa matriz aí, quando esse determinante, essa matriz, será zero. Primeiro momento. Tem uma linha, tem uma coluna, tem uma linha todinha zerada. Toda ela só tem elementos que são zero. Automaticamente o cálculo determinante direto é zero para ti. Perfeito? Linha, coluna, zero, determinante zero. Quando tu tem, senhoras e senhores, duas colunas ou duas linhas paralelas iguaizinhas, idênticas, determinante é zero também para ti. Não precisa calcular. Não tem que calcular? Tentar? Não precisa. Senhoras e senhores, linhas proporcionais, tá? Tem uma linha ou uma coluna, certo? Vamos pensar assim, uma coluninha aqui, ó, 1, 2 e 4, certo? Se tu multiplicar essa linha todinha aqui por 2, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Tu tem uma linha proporcional, uma linha todinha multiplicada, uma coluna, perdão, todinha multiplicada por um certo valor, ou dividida, como for, tá? Se uma linha, uma coluna for proporcional a outra, senhoras e senhores, o que tu tem? Determinante igual a zero, não ter faz, não vai ter dar, a chance de tu calcular já direto é zero para ti. E no quarto momento, quando o teu determinante vai ser zero, senhoras e senhores, é quando tu tem a soma de duas linhas, ou a subtração de duas linhas, e te dá uma terceira linha. Então tem uma linha, tem outra linha. Somando os elementos dessas duas linhas, te dá uma terceira linha. A mesma coisa vale para a coluna. A soma de duas colunas te dá uma terceira coluna. Senhoras e senhores, automaticamente o determinante é zero. Aí as pessoas perguntam muito para mim, mas como é que eu vou enxergar isso? Por isso que eu te digo, muito cuidado, cuida bastante do determinante que tu tem. Repetindo então, uma linha ou uma coluna toda zero, determinante é zero. Linhas ou colunas iguais, paralelas iguais, determinante é zero. Linhas ou colunas proporcionais, uma linha inteira ou uma coluna inteira, tu encontra ela multiplicando, senhoras e senhores, todos os seus elementos, certo? Numa outra linha, numa outra coluna da matriz lá que tu tem, determinante também é zero. E a ideia ali da soma de duas linhas, duas colunas, te dando uma terceira, também é zero. Bom, essa é a primeira ideia aí, quando o determinante é zero para ti. Muito cuidado, certo? Muito cuidado. Principalmente quando o teu exercício vem tudo em letrinhas, que tu não vai ter opção de calcular para enxergar. O trabalho vai ser dobrado se tu quiser lá, senhoras e senhores, criar um cálculo para isso daí. Então as propriedades são fundamentais para ti. Olhando aqui o meu segundo momento, senhores, funciona assim, bem tranquilinho para ti. Eu tenho um determinante de uma matriz quadrada A, certo? Ele vale K para ti, certo? Tudo bem? No momento, senhoras e senhores, que tu pegar linhas ou colunas e trocar de lugar, ou seja, linhas ou colunas trocam de lugar, a primeira linha com a segunda trocou de lugar, o teu determinante diretamente só troca de sinal. Senhoras e senhores, muito cuidado aqui, certo? Trocou linhas ou colunas de lugar, senhoras e senhores, o determinante diretaço troca de sinal, certo? Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Já vimos quando o teu determinante pode ser zero e já temos que cuidar muito disso aqui. Linha ou coluna, troca de lugar, inteiras, né? Troca de lugar, troca de sinal direto determinante que tu tens. Bom,
Vindo para esse lado aqui, eu puxando mais um quadrinho importante, eu trago uma propriedade bem interessante para ti, que é o determinante de duas matrizes quadradas sem multiplicantes, pode ser duas ou mais, certo? Esse determinante de A vezes B, ele te propõe, senhores, a separação dessas duas matrizes que estão se multiplicando, determinante, em dois determinantes. Ou seja, det de A vezes B, det de A vezes o det de B. Até tem um esqueminha para guardar aqui, ó. Det de A vezes B, ó. Det de A vezes det de B. Vem comigo, ó. Det de A vezes B, ó. Det de A vezes det de B. Se tivesse um C, não tem problema. Det de A vezes B vezes C, ia separar em 3, se multiplicando. Não importa a quantidade de matrizes se multiplicando no determinante, que obviamente que tu vai poder separar em quantos determinantes necessários forem. Então não esquece. Det de A vezes B, det de A vezes det de B. Se caso isso aparecer, tu já sabe, aí já pode guardar, beleza? Então já vimos aí, senhoras e senhores, quando o teu determinante dá zero, no finalzinho nós vamos revisar. Cuidamos aí também, senhoras e senhores, quando ele troca só de sinal, e agora aqui quando dá para separar. Tranquilo até aí? Outra propriedade que aparece muito, senhoras e senhores, em provas de vestibular, e aí eu trago ela aqui pra ti, certo? Essa quarta propriedade que funciona assim. Eu queria que tu prestasse muita atenção, porque essa é um pouquinho chata, tu tem que cuidar porque ela é importantíssima. Então vamos pegar assim, olha pra cá e presta atenção. Eu tenho um determinante de uma matriz quadrada A aqui, e esse determinante vale 5. Tá? Um exemplo pra ti. Vale 5, tá? Presta atenção, larga que tu pegou, larga que tu acabou de pegar, não pega, olha pra mim, isso, como é que tu sabe que eu peguei? Ah, você vem comigo, olha pra cá, tá? E aí, importante uma informação, para te aplicar essa matriz, ele tem que te dar a ordem, esse determinante, essa propriedade, ele tem que te dar a ordem. Então aqui eu te dei, ó, sendo A de ordem 3, certo? Ordem 3, 3 linhas e 3 colunas, aí funciona assim. Ele vai te dar o det de A igual a 5, e não vai te dar a matriz. Só vai te dizer, determinante de A igual a 5. E vai te pedir, senhoras e senhores, olha aqui pra mim, o determinante de 2A. Ele está multiplicando, senhoras e senhores, essa matriz por 2 aqui dentro do determinante, e tu não tem a matriz. Nada de chorar. Vem comigo que eu vou te mostrar. É uma barbada. Olha pra cá. Todo o valor que tu tiver aqui do ladinho da matriz, tu vai elevar ele na ordem da tua matriz. Ou seja, sendo A de ordem 3, 2 na 3. E só multiplicar pelo determinante inicial de A. Ou seja, det de A é 5. Det de 2A, 2 na 3, vezes o det de A. Por que 2 na 3? Por que 3? Porque a ordem dada da matriz é 3. Ou seja, 2 na 3, 8. Vezes o det de A que é 5, 8 vezes 5, 40 aí pra ti. Propriedade importantíssima. E aí vem uma pergunta. Ah, se eu tenho aqui 2/3, não tem problema. Pega todo o valor do 2/3, eleva na ordem ali da tua matriz e multiplica pelo determinante que tu tem inicial dela. Ele não vai te dar a matriz. Ele vai te dar só o determinante dela, que neste caso aí valeu 5 para nós. E vai pedir, ó, det de 2A quanto é que é? Aí até tu pensa, hoje, ia ser 5, 2, ia ser 5, 10. Não, nada de 10. Tu tem que efetuar a propriedade. 2A, senhores, ó, 2 elevado na ordem, 2 na 3, vezes determinante de A. Ou seja, 2 na 3 é 8, vezes 5, senhoras e senhores, 40. Beleza? Bom, senhoras e senhores, essas seriam aí as principais propriedades. Vou trazer mais uma para vocês, que não está aqui, que é o determinante de uma matriz transposta. Como assim? Tem uma matriz A. O que é a transposta? É quando a linha vira coluna, certo? E o determinante de uma matriz A será sempre igual ao determinante de uma matriz transposta, certo? Tem a transposta dela, obviamente, né? Det de A é igual a det de A transposta, quando tem Tzinho em cima. Tranquilo? Bom, senhoras e senhores, aí essa foi então a videoaula aí de propriedades dos determinantes. Revisando rapidamente contigo o que a gente viu, começamos mostrando para ti quando o determinante é zero, quando uma linha ou uma coluna toda é zero. Quando tu tem, senhoras e senhores, linhas ou colunas iguais, também o determinante é zero. Quando tu tem linhas ou colunas proporcionais, uma linha inteira é multiplicada por um valor, te dá uma outra linha, te dá uma outra coluna, certo? Uma coluna inteira. Isso também te dá um determinante zero. Quando a soma ou a subtração de duas linhas, duas colunas, te dá uma terceira, esse determinante também é zero.
Aí, senhoras e senhores, num segundo momento, a gente viu o quê? A gente veio pro lado de cá e viu o quê? Viu que quando tem um determinante de uma matriz quadrada lá, valendo um certo valor, e tu troca de linha, troca de lugar, perdão, linhas ou colunas dessa tua matriz, o teu determinante troca de sinal. Então, troquei uma coluna de lugar com outra coluna, o determinante do que tu tinha troca de sinal. Fechado? Num terceiro momento, eu vim aqui, até tá aqui ainda, ó, det de A vezes B. Det de A vezes det de B, né? Beleza? Olha só que maravilha. Determinante de uma matriz multiplicada por outro, tu pode separar em um determinante para cada uma se multiplicando. Finalizei aqui desse lado com os quadrinhos, senhores, mostrando essa que eu acredito que seja importantíssima para as provas, né? Determinante de uma matriz A quadrada, 5, certo? Agora de 2A quanto vai valer? De qualquer número que estiver multiplicando aqui, pega este valor aqui, senhores, e eleva no expoente da que será a ordem da tua matriz dada. A ordem é 3, então 2 a 3. Vezes o determinante que tu tem dela no início lá, que é o 5, 8 vezes 5, ficou para ti 40. Muito cuidado com essa. E também trabalhei contigo a da transposta. Toda vez que tem uma matriz, o det dela lá vale um valor, a transposta dela é o mesmo. Bom, senhoras e senhores, espero que tu tenha aproveitado aí para recapitular bastante aí as propriedades do determinante. Isso aí pode te ajudar numa prova, sem dúvida nenhuma, se aparecer, a resolver a questão sem ter que sofrer calculando determinante, o que pode te causar um certo tempo muito grande em cima de uma questão, tendo que calcular. Se tu lembrar bem dessas propriedades aqui, tu vai poder sair direto e vai sair na frente aí do teu concorrente, certo? Beleza? Maravilha? Te liga, fica ligado nas propriedades e eu agradeço aí de coração por tu estar me assistindo, certo? Para quem ainda não conhece ou não curtiu lá, né, a fanpage, chega lá, Prof. Mateus e a Matemática, chega lá no Prof. Mateus e a Matemática lá no Facebook, curte lá no Facebook Prof. Mateus e a Matemática e você vai receber na sua página do Facebook, todas as videoaulas aí, certo? Se quiser me mandar um e-mail aí, né, Prof. Mateus e a Matemática, @hotmail.com, tá aparecendo aí pra ti, fica à vontade, tem alguma dúvida, alguma coisa que tu queira, é só aí, senhoras e senhores, mandar um e-mailzinho aí que eu vou responder com o maior prazer para te ajudar, certo? Meu canal do YouTube, se tu quiser se inscrever também fica à vontade, a gente vai receber as videoaulas aí no teu e-mail, na tua casa aí, né? Sentadinho, ó, botei uma videoaula lá no teu e-mail do YouTube, é só se inscrever aí no canal do YouTube também. Muito obrigado, tá? É um prazer enorme estar aqui, eu agradeço de coração, fiquem com Deus, um beijão.